Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Amém? É assim que eu gosto, animados. Queridos, desde já agradeço a oportunidade, o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para nós conversarmos, para nós pensarmos e aprendermos sobre a palavra de Deus dentro desse tema extremamente importante para as nossas vidas, né? E aí, como é o tema de hoje à noite, como é? Como deve ser a conduta do cristão solteiro, namorado, namorada, namorando, não é isso? E aí, eu queria que a gente pensasse sobre, antes da gente dar continuidade aos slides, eu queria que cada um de vocês pensasse alguma coisa muito importante que você guarda com muito cuidado, com muito carinho. Pensa aí. Já estão lembrando aí? Cada um lembrou? O que é que você guarda com muito carinho, com muito cuidado? Um celular? Uma blusa? Uma caneta que você ganhou com alguém que você gosta muito e você guarda com muito cuidado? Lembrou? Ok, pode passar. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, aquilo que mais você gosta, que mais você necessita e que você guarda com muito carinho, com muito cuidado, muitas vezes não quer nem que sua irmã pegue, seu irmão pegue, né? A Bíblia diz, Provérbios 4, 23, e eu gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? O que é que diz? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos, é muito importante a gente atentar para o que diz a palavra do Senhor. E esse versículo, ele sempre falou muito ao meu coração. Quis compartilhar com vocês, iniciar esse momento com esse versículo. E aí eu queria pensar nessa pergunta: qual é o propósito do namoro? Você já pensou nisso? Qual é o propósito do namoro? Ok. Então, nós vemos o Jaime Kemp, pastor, trabalhando muitos anos aqui no Brasil com famílias, com jovens. Ele diz o seguinte: o propósito do namoro é encontrar alguém para partilhar a vida no casamento. Então, namoro é algo importante ou não é? Demais, porque é um momento que você vai encontrar alguém para partilhar a sua vida. Você já viu alguém bem velhinho com o seu companheiro, com a sua companheira, já viu? E se tiver de mãos dadas, aí é que é lindo, não é não? Lindo. Então, para que você, para que eu, para que nós sejamos esse velhinho, essa velhinha, ainda com o marido, ainda com a esposa ali, é preciso que a gente atente para o que diz a palavra do Senhor. E é preciso que a gente encontre a pessoa que o Senhor está querendo nos dar, né? E a gente precisa atentar para a palavra dele. E aí, eu queria que a gente refletisse algumas coisas. O psicólogo gosta de fazer algumas perguntas para a gente pensar, certo? Por quê? Porque apesar de todo o encantamento que envolve a questão do namoro, o namoro ele também pode ser uma armadilha perigosa. A mídia, ela influencia muitas vezes de maneira negativa, colocando através de filmes, através de vídeos, né? Enfim, uma forma de amor deturpado, não é? Uma forma estranha de relacionamentos, uma forma não amadurecida.
E é preciso a gente estar atento sobre isso aí. E aí eu queria que a gente pensasse em algumas perguntas para a gente estar começando. A primeira pergunta, certo? É essa. Você é facilmente influenciado e pressionado pela turma? Você não precisa responder em voz alta. Apenas pense nessas respostas, porque mais para frente a gente vai entender o motivo dessa reflexão agora, tá bom? Segundo, você pretende namorar porque está apaixonado, por amizade ou é por outra razão? Tá? Essa pergunta, ela é muito importante a gente fazer para a gente mesmo. Por que que eu quero namorar? Certo? 3, sua autoimagem depende do fato de você estar namorando ou não? Tá? 4. Você sabe que deve receber a permissão dos seus pais para começar a namorar? Sabe? Ótimo. 5. Você está decidido a manter-se sexualmente puro até o casamento? Mesmo que você diga assim, Leni, mas eu já tive uma vida sexualmente ativa, agora eu vou ter que parar? Então, se nós atentarmos para a palavra do Senhor, se nós tivermos o desejo do nosso coração de agradar ao Senhor, então é preciso sim, manter-se puro, tomar essa decisão até o casamento. Você é capaz de resistir a uma realização imediata com o propósito de guardar-se para uma satisfação total no futuro? Queridos, mesmo que você não lembre de todas essas perguntas, mas algumas perguntas geralmente chamam mais atenção da gente do que outras, não é verdade? Eu não sei o que foi que você respondeu aí na sua mente, eu não sei o que você respondeu para você, mas eu quero que você pense sobre esses pontos, tá bom? Porque nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre o namoro cristão e vamos pensar de uma maneira preventiva a problemas, a feridas emocionais. Às vezes eu recebo no meu consultório jovens com 18, 20, 25 anos, com muitas feridas emocionais decorrentes de relacionamentos, de namoros, sabe? E muitas vezes eu olho para ele ou para ela e digo assim, quantos anos você começou a namorar? Comecei com 12. Comecei com 14. Comecei com 15, né? E aí eu digo assim, olha, se eu tivesse te conhecido antes, se eu tivesse te conhecido naquele momento, naquele ano, eu iria sugerir para que você não começasse a namorar ainda. Por quê? Porque a questão da maturidade, ela é extremamente importante para evitar, ou pelo menos minimizar, problemas, feridas emocionais, prejuízos psicológicos e outros decorrentes de um namoro precoce, tá? Então é muito importante a gente atentar para isso. E aí, quando a gente fala em namoro cristão, não é? Nós podemos ver que existe aí um leque de questões que a gente pode avaliar, pensar e aprender. Tenho certeza que hoje vocês aprenderam bastante, não é? E hoje a gente vai dar um complemento, vamos dizer assim, né? Então, no namoro cristão, é extremamente salutar e fundamental que a gente entenda que é preciso a gente construir amizades saudáveis, né? Então, se eu estou querendo namorar, vamos construir amizades, né? Vamos fazer amizades, amigos, amigas, a gente vai construindo, fortalecendo, e eu estou vendo que tem muitos adolescentes aqui, então é importante que você, adolescente, veja que essa fase que você está, é uma fase extremamente importante para você desenvolver amizades, não só com pessoas da sua idade, mas amizades com criança, amizades com jovens, amizade com idoso, viu? Com idosos, porque os idosos, eles têm muito a nos ensinar.
muito com a sua experiência de vida, com o que ele vivenciou quando ele tinha a sua idade. Então, aquele jovem, aquele adolescente sábio, ele vai parar para ouvir e valorizar o que um idoso, o que uma idosa tem a dizer. Então, faça amizades. Eu acho que esse período da adolescência é um período extremamente importante para que você aprenda a se relacionar com as pessoas, né? Pensar no seu futuro, estudar, enfim, tá? Então, fazer amizades saudáveis. E aqui eu coloquei 1 Coríntios 15, 33, mas como nós vamos voltar a esse versículo mais para frente, eu não vou me deter nele agora. 2. Fazer por onde merecer a confiança dos seus pais, né? Você sabe qual é a melhor maneira de fazer por onde merecer a confiança de seus pais? É obedecendo, tá? Obedeça, tá? Porque as outras questões estão aí envolvidas. A honra, o respeito, né? A paciência, enfim, estão aí envolvidos. 3. Não se envolver em relacionamentos dos quais você possa se arrepender. Pessoal, muitas vezes a gente está querendo namorar uma pessoa, ou já está namorando, mas a gente lá no fundo, a gente sabe que não é interessante a gente namorar, não é não? Já viveram isso? Ou conhecem alguém que já viveu isso? Né? Então, é muito importante você atentar para isso aí. Se você está querendo namorar com alguém, ou está namorando, e você sabe que não é por aí, por que insistir? Não é? E aí é importante você atentar que muitas vezes no meio evangélico, você também precisa ter cuidado. Não basta apenas o rapaz ser crente ou a moça ser crente, não basta apenas isso. É preciso muito mais do que isso, é preciso ter compromisso com o Senhor, é preciso ter compromisso com a palavra, tá? Então é preciso estar atento para que você não se envolva em um relacionamento do qual você possa se arrepender e muito depois, tá? E aí tem esse destaque aqui, dessa frase que diz, é preciso não só de idade, mas de maturidade. Tá? O pastor Jaime Kemp, ele coloca, e alguns outros também autores, eles colocam a idade para namorar. E sabe qual é a idade sugerida? Não sei o que vocês entendem disso, mas eu vou colocar porque eu concordo com a fala do pastor Jaime Kemp. Ele coloca aqui, para as meninas, o início do namoro, a sugestão é que seja a partir dos 16. Para os meninos, 18, tá? Aí você pode até achar meio estranho. É uma sugestão que ele dá, e aí eu concordo, porque se nós formos considerar o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicológico do menino e da menina, a gente vê que essa idade é uma idade razoável para se começar a namorar. Ah, Leni, mas eu já tenho 15 anos e eu quero tanto. Falta só um ano. Em um ano, nós aprendemos tanto, a gente amadurece, né? A gente aprende muitas coisas. Uma coisa que acontece às vezes do jovem que começa a namorar muito cedo, o menino ou a menina, às vezes ele se envolver apenas com o namoro e esquecer dos amigos, esquecer das amizades, muitas vezes ser prejudicado até nos estudos, né? E por isso a maturidade é tão importante também, né? Porque aí você vai entender que para o namorado, para a namorada, tem o seu espaço, mas você não pode deixar de fora os amigos, as amigas, as atividades da igreja, as atividades da escola. Então, a maturidade vai contribuir nisso aí também. E algumas consequências psíquicas e espirituais que a gente pode elencar aqui, decorrente dessa imaturidade, decorrente dessa escolha que não é interessante, né? Então, consequências psíquicas, a gente poderia elencar algumas, tá? Eu não ia colocar muito, porque iria me deter bastante.
Mas tristeza excessiva é uma, é choro, culpa, baixa autoestima, isolamento social, tá? E falando assim, escrito, pode não parecer uma coisa tão grave, uma coisa tão ruim, uma coisa tão negativa, mas é, né? Quando eu falei no início sobre feridas emocionais decorrentes de um namoro negativo, tem muito a ver com isso. E quando a pessoa está com um sentimento de culpa, com a baixa autoestima, por conta disso, é algo extremamente negativo, né? Tem alguns casos que eu já recebi no meu consultório que chegou à depressão por conta disso, né? Para vocês verem que quando a Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? Porque dele procede a sua vida, as grandes decisões da sua vida. A Bíblia está nos dando um grande ensinamento, né? E eu tenho certeza que você, jovem, sábio, servo de Deus, filha de Deus, você esteve hoje aqui e está aqui, esteve durante o dia e está aqui hoje à noite, porque você quer aprender o que a palavra diz. Então atente, Provérbios 4:23, ele está nos ensinando a nós prevenirmos problemas, né? E algumas, né, consequências espirituais. Muitos ficam com a fé abalada, alguns chegam a se desviar dos caminhos do Senhor, há orações não ouvidas, né? Se você for ver o que diz Isaías 59, 59, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Isaías 59, 1 e 2. Eu vou ler apenas esse texto por conta da nossa hora, nosso tempo, que diz assim: Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então, isso também traz questões na vida espiritual, né? Muitas vezes a gente quer que Deus ele nos atenda nos nossos pedidos e nos nossos sonhos, mas a gente não quer atendê-lo na sua palavra, né? Naquilo que ele nos ensina para nós fazermos, deixarmos, né? Seguirmos, né? Então, algumas consequências eu poderia elencar como essas. E aí, Eclesiastes 3:1 ensina novamente algo extremamente importante para a vida, né? E nesse aspecto do namoro, é muito pertinente, né? Que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Não tem? Ah, mas eu tenho 14 anos e quero tanto namorar. Olha o que diz Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Então há tempo para namorar, há tempo para o beijo, há tempo para a vida sexual, há tempo para tudo, né? Então a gente precisa entender isso e se dedicar a outras questões, ok? Então, um ponto extremamente importante para que a gente possa lembrar, e aí eu quero dar esse foco, é na questão da amizade, tá? As amizades, elas são muito importantes na vida do adolescente e do jovem, e elas devem ocupar um lugar especial, e nunca o namoro deve atrapalhar isso aí, ok? E em 1 Coríntios 15:33, como eu já havia dito anteriormente, diz algo extremamente importante para nós lembrarmos disso no nosso dia a dia, nas nossas amizades na escola, tá? Nas nossas amizades na vizinhança. E aí eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Então não se deixe enganar.
as más companhias. Então é preciso a gente estar atento à questão das amizades, dos relacionamentos, das influências, ok? Eu já ouvi uma palestra que o palestrante ele dizia que as amizades, elas vêm como aquelas operações de matemática, né? Tem amizades que vêm para somar, tem amizades que vêm para diminuir, tem amizades que vêm para multiplicar, tem amizades que vêm para dividir. Tá? Então, eu achei muito interessante isso. E é preciso a gente estar atento. Qual é a amizade que eu estou tendo que está diminuindo? Está diminuindo a minha comunhão com Deus, está diminuindo as minhas idas à igreja, está diminuindo as minhas leituras da palavra de Deus, né? Quais são as amizades que estão dividindo, né? Dividindo, trazendo algum prejuízo, até mesmo no meio familiar, enfim. Então, as influências, a Bíblia nos orienta para nós termos cuidado. E aí, queridos, eu como vocês, eu cresci num lar evangélico, e quando eu tinha a idade de vocês, adolescente, jovem, eu também tive a oportunidade de participar de muitas coisas na igreja, atividades, evangelismo, enfim. E aí é importante a gente atentar para isso aí. A vida da gente não pode ser apenas no namoro, apenas no casamento, apenas nisso aí. Não. Nós precisamos colocar os talentos que Deus deu para você, né? Como muitas meninas, muitos irmãos, usando seus talentos aqui hoje, nós precisamos usar. E aí eu coloquei uma gravura de jovens, né, fazendo uma peça teatral, né? Orando, escola bíblica dominical, para que você possa estar sempre sendo assíduo aluno, aluna da escola bíblica dominical, tá? Não fiquem achando que, não, eu vou uma vez e tá bom. Não, leve a sério, estude a Bíblia, leia as revistas, né? Faça perguntas ao professor, à professora, né? Queira aprender da palavra do Senhor. Muito lindo esse versículo que está na camisa de vocês. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando segundo a tua palavra, né? Então, não precisa me responder, mas eu quero lhe perguntar: quanto tempo você tem dedicado à palavra do Senhor? Quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia você tem lido a Bíblia? Você para e lê. Não me responda, apenas diga a você mesmo. Tem sido 5 minutos? 10, 15, meia hora? Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Quanto tempo você tem dedicado às redes sociais? Ao WhatsApp? Ao Facebook? Quanto tempo? 5 minutos? 10? 15? 30 minutos? Percebe, irmãos? A gente até acha engraçado, não é verdade? Mas, queridos, todos os dias, ao longo de um ano, faz diferença, não faz na vida da gente? Todos os dias, ao longo de 2 anos, faz diferença ou não? Todos os dias, ao longo de 5 anos da vida da gente, faz diferença? Faz. Se hoje você tiver 15 anos, quando você tiver 20, você que vai escolher essa diferença que vai ter na sua vida. Então pense no tempo, em quanto tempo você dedica às coisas do Senhor e quanto tempo você dedica às suas próprias coisas, né? Eu vou falar com os amigos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E para a leitura da palavra? Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, mas se nós não observarmos, se nós não lermos, se nós não estudarmos, não vai adiantar. É preciso que você abra a Bíblia, é preciso que você abra seu coração, é preciso que você abra tempo, dia a dia,
para observar a palavra do Senhor e praticar. Amém? Joia. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo bíblico, tá? De testemunho. E aí eu quis colocar isso aqui para vocês. Porque o testemunho é importante na sua vida. O testemunho que você tem dado na escola, o testemunho que você tem dado na família, na vizinhança. Quer você tenha namorado, quer você tenha namorada ou não. Qual é o testemunho que você tem dado? Né? Crente é para ser diferente. Viu? Não tenha medo não, não tenha vergonha não. Porque tem muita gente fazendo coisas erradas aí fora e não tem vergonha. E por que a gente vai ter vergonha de ser diferente, de ser crente, de agradar a Deus, de andar na contramão desse mundo? Por que a gente vai ter vergonha? Né? Então é preciso, pelo Senhor, a gente sim, ser jovem corajoso, jovem corajosa, e ser diferente sim, e dar testemunho. E aqui eu não sei quantos conhecem a história de Naamã, não é? A história de Naamã, que ele tinha lepra, e uma jovem estava na sua casa, ela trabalhava lá na sua casa, e ela falou para a esposa de Naamã sobre o profeta que tinha na terra dela, onde ela morava, que se Naamã fosse até lá, provavelmente aquele profeta iria orar por ele e ele ficaria curado daquela lepra. E aquela mulher, a esposa de Naamã, ela acreditou naquela jovem. E Naamã também acreditou naquela jovem. E por que você acha que eles acreditaram? Por quê? Porque aquela jovem era uma jovem de testemunho. Era uma jovem do povo de Deus, que era uma jovem diferente. E Naamã, ele acreditou a ponto de fazer uma longa viagem até o profeta, para que ele pudesse falar com o profeta sobre sua lepra. E o final da história nós conhecemos, né? Que depois dele tomar aquele banho 7 vezes, muito bem, ficou curado da lepra, para a glória de Deus, né? Então veja que tudo isso foi a partir do testemunho de quem? De quem? Foi de uma jovem, né? A Bíblia não diz o seu nome nem a sua idade, mas era uma jovem, talvez uma adolescente, né? Talvez uma jovem de 17, 18, não sabemos. Mas é preciso entender isso, o testemunho que a gente dá, na maneira como a gente se veste, naquilo que a gente fala, no nosso comportamento, na nossa postura, tudo a gente está falando, né? Não é só com a boca que a gente fala. E é preciso dar testemunho para agradar o Senhor. E, concluindo aqui, 1 Tessalonicenses, diz 5:23, que a santificação envolve as áreas da nossa vida. Não é apenas a questão espiritual, mas a santificação envolve o que mais? A questão o quê? Vamos dizer juntos? A santificação envolve todo o ser, espírito, alma e corpo. Tá? Então, quer você esteja namorando ou não, é preciso atentar para que a palavra de Deus nos ensina. A santificação envolve tudo na nossa vida. E aí é preciso que eu tenha cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu leio, com as conversas que eu tenho, né? Eu preciso ter cuidado para estar me santificando a cada dia. Tudo bem, queridos? Amém? Estou cansando vocês, nós já estamos quase acabando, e eu queria que a gente acabasse hoje à noite, pensando, já que o nosso tema é sobre namorado, como é a conduta, o comportamento do namoro, que a gente pensasse o que é um rapaz atraente. O que é um rapaz atraente? O que é uma moça atraente? Já pensaram nisso? Vamos terminar hoje à noite pensando nisso? Vamos lá? Vocês querem? E aí eu pedi para que as irmãs me ajudassem aqui, por favor, a distribuir para vocês
12 características de um rapaz atraente. 12 características de uma moça atraente, tá? Então vamos ver aqui o que é que diz essas características. Todo mundo já está com o seu? Né? O que diz aqui? O que é um rapaz atraente? Quais são as características? Quem não recebeu ainda está com muita curiosidade, viu? E quem já recebeu já está lendo aqui, não está nem esperando por mim. Porque realmente dá curiosidade, não dá não? Ok. Então vamos lá, já que... Ok, já tá, a maioria já está aqui recebendo. Então vamos lá. 12 características que tornam um rapaz e uma moça atraentes. Vamos ver o do rapaz? Eu vou fazer uma leitura bem rápida, tá bom? Para que a gente possa fixar melhor. Então, rapaz atraente, tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Tem uma vida espiritual com Deus. Lembra o que eu te disse no início? Lembra que eu falei no começo? Não basta apenas estar na igreja, não basta apenas estar no meio evangélico, não. É preciso ter Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. É preciso ter uma vida espiritual com Deus. É sensível às necessidades de sua namorada. Olha só, gente. É aberto ao diálogo, comunica-se com sua namorada. Percebe a potencialidade, os dons, a capacidade que ela demonstra ter e a encoraja a desenvolver. Sabe liderar o relacionamento de forma firme e carinhosa. É um rapaz honesto e íntegro. Respeita e honra seus pais. Estabeleceu alvos para a sua vida e caminha decididamente para alcançá-los. É humilde, demonstra boas maneiras, tanto socialmente quanto com sua namorada. Não insiste para que a namorada mude seus padrões na área do relacionamento físico. É ou não é atraente, gente? Muito, não é não? Muito atraente. Vamos agora para a garota atraente. Vamos lá? Tem Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Tem uma vida espiritual com Deus. Respeita e honra seus pais. Sabe ouvir atentamente e sabe o quê? Guardar segredos. É comunicativa e não é faladeira, né? Vê a potencialidade do namorado e o encoraja a desenvolvê-la. É companheira e amiga. É uma pessoa de oração. É carinhosa. Respeita o seu namorado. É cuidadosa com a aparência física. É feminina, mas não precisa provar isso a todo mundo. Tem um interesse sincero pelas pessoas. É ou não é uma garota atraente? É? Gostaram, rapazes? Ok. E as moças, gostaram também do rapaz atraente? Pronto. Então, 12 características de um rapaz atraente, de uma moça atraente, tá? Baseado na palavra do Senhor, não nos princípios mundanos, tá? E você, como quer manter-se puro, você, como quer observar a palavra do Senhor, atente para isso aqui. Essas características, elas foram baseadas na Bíblia. E quem fez foi o pastor Jaime Kemp. E o livro está escrito no livro Meu Filho Cresceu e Agora. Tá? Essa foi a fonte. Queridos, eu quero concluir a palavra com essas 12 características. Espero que tenha sido útil para todos vocês.
Agradeço mais uma vez o convite e que o Senhor abençoe a cada um de vocês nessa decisão tão importante que é a escolha do namorado, a escolha da namorada. Deus abençoe a todos. Palavra para a Sara.